Uma mente turbada é um fio da espada ferido por Cristo. Vem como a fera que ninguém espera, vem pra devorar. Pega de surpresa sem deixar saída para escapar. São assim as lutas que nos surpreendem, causando tristeza, machucando a gente. Parece tudo errado, está encurralado, é assim que se sente. Mas quando as forças estão se esgotando, dá um prato do alto, filho, estou te olhando. Te carregue em meus braços quando estás cansado, já se agonizando. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, vos saúdo com a santa paz do Senhor, desejando a você uma ótima receptividade em mais esse dia. Pela graça do Senhor, estamos chegando aqui para começarmos a leitura de mais um livro da Palavra de Deus. Estamos aqui para começarmos a leitura do primeiro capítulo do livro dos Reis. O livro dos Reis tem como autor desconhecido, autor anônimo. O tema de primeiro Reis o tema é os reis de Israel e de Judá. Esse livro vai tratar dos diversos reis após a divisão do reino de Israel em 2 reinos. Vai tratar dos diversos reis que reinaram em Israel e também na parte sul, Judá. O livro de 1 Reis abarca um período de cerca de 120 anos. Então, os acontecimentos desse livro têm essa duração de cerca de 120 anos. E o livro tem 22 capítulos. Já se agonizando. Então vamos, irmãos, abrir a nossa Bíblia para o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, e vamos fazer leitura então, dando início mais essa etapa da nossa caminhada pela Bíblia Sagrada. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Verso 2. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Verso 3. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Verso 4. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Verso 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Verso 7. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Verso 8. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Verso 9. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Verso 10. Porém a Natã, o profeta,
e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão seu irmão, não convidou. Verso 11. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Verso 12. Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Verso 13. Vai e chega ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Verso 14. Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Verso 15. E foi Batseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. Verso 16. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? Verso 17. E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Verso 18. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Verso 19. E matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Verso 20. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para lhe declarares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. Verso 21. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. Verso 22. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. Verso 23. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Verso 24. E disse Natã: Ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Verso 25. Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, e a Abiatar o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias. Verso 26. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Verso 27. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? Verso 28. E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Verso 29. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Verso 30. Que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Verso 31. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Verso 32. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. Verso 33. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. Verso 34.
e Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Verso 35. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Verso 36. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Verso 37. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Verso 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. Verso 39. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. Verso 40. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Verso 41. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas, e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Verso 42. Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. Verso 43. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. Verso 44. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. Verso 45. E Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. E dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. Verso 46. E também Salomão está sentado no trono do reino. Verso 47. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Verso 48. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que meus olhos o vissem. Verso 49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Verso 50. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. Verso 51. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Verso 52. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. Verso 53. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. 2 discípulos estavam comentando a respeito de Jesus. Os seus milagres estavam relembrando, e de repente um viajante falou tão doce, tão suave, igual a ele: Fica conosco, pois já é tarde. A sua voz nos conforta como a dele.
Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos então a leitura do primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler com os irmãos os versos 38 e 39, que nos dizem assim: Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. Eu sinto Deus aqui, Jesus está aqui. Sinta Ele aí, está tocando em ti. Eu sinto Deus aqui, abraça Ele aí, Jesus está aqui. Eu vi o rosto dele. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o primeiro capítulo de 1 Reis nos mostra Davi já bem idoso e precisando de cuidados especiais para que pudesse aquecer. Vemos no capítulo outro filho de Davi, Adonias, se levantando contra Davi para reinar a qualquer custo. Adonias, percebendo a dificuldade do pai em reinar devido à idade, quis aproveitar o momento e se autoproclamou rei, e isso sem sequer comunicar ao pai Davi. Adonias conseguiu apoiadores de peso, tais como o general do exército, Joabe, e um dos sacerdotes, chamado Abiatar. Porém, tanto o plano de Deus como o plano de Davi era que Salomão assumisse o trono após Davi. Assim, o profeta Natã, tomando conhecimento da trama de Adonias, ele chama e conscientiza a mãe de Salomão, Batseba, do que estava ocorrendo e a aconselha a ir ao rei e comunicar a este e reivindicar a concretização da promessa que Davi fizera a ela, de que Salomão é que reinaria em seu lugar. Batseba vai a Davi e faz o que Natã a aconselhara. Depois, o próprio profeta também entra ao rei e confirma aquilo que Batseba havia dito a Davi. Davi então toma posição e ordena que ele, o profeta Natã, e o sacerdote Zadok montassem a Salomão na mula do rei e o levassem a Giom, e lá o ungissem como novo rei de Israel. E assim ocorreu. Quando Adonias e seus apoiadores tomaram conhecimento, temeram grandemente. Seus apoiadores se debandaram e foram embora. E Adonias veio ao tabernáculo, subiu ao altar e se agarrou aos chifres do altar. Com essa atitude, ele estava pedindo misericórdia a Salomão para que este não o matasse à espada. Assim, meus amados, o plano de Adonias de reinar sem a aprovação de Deus e do seu pai Davi foi por água abaixo. O propósito de Deus se cumpriu. Salomão é quem se assentou no trono de Israel. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, guardemos essa lição no coração. O propósito de Deus sempre se cumprirá, jamais será frustrado. Jó havia dito isso lá no capítulo 42, versículo 2, quando ele se expressa: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode o ser humano se levantar com todo tipo de artimanha, pode o inimigo das nossas almas vir com seus estratagemas, nada e ninguém poderá impedir o que Deus já determinou. Em Isaías 43:3, o próprio Senhor diz: agindo eu, quem impedirá?
Assim, meus prezados irmãos, irmãs que me ouvem nesta manhã, amado irmão, amada irmã, descanse o seu coração no Senhor. O que Ele projetou para a sua vida se cumprirá com toda certeza. Quando chegar o tempo que Deus estabeleceu, os recursos virão, as portas irão se abrir e os obstáculos que estão adiante de você serão removidos e Deus lhe colocará aonde Ele projetou colocar. Louvado seja Deus! Então, somente espere no Senhor e fique na posição, no lugar onde Ele lhe colocou. Quando chegar a sua hora, você deve estar na sua posição e no lugar onde Deus te estabeleceu. Amém? Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai, nesse dia especial em que estamos começando mais um livro da Tua Palavra, queremos Te glorificar, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, pelos milhares de irmãos que estão comigo nesta caminhada gloriosa. Quero Te agradecer por essa mensagem de hoje, em que o Senhor reafirma, aleluia, ao nosso coração, que os Teus planos jamais serão frustrados. O plano do Senhor era que Salomão reinasse em lugar de Davi, e não Adonias. Assim o Senhor frustrou os planos de Adonias e o Teu projeto se cumpriu. Pai querido, que o Senhor coloque paz no coração do Teu filho e da Tua filha. Ó Deus, para que ele possa descansar no Senhor, sabendo que aquilo que o Senhor projetou para a vida dele, projetou para a Tua filha, certamente se cumprirá. Ninguém, nada poderá impedir. Nós Te glorificamos por isso, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia que começamos uma nova etapa da nossa viagem, e o meu desejo, a minha oração é que o irmão, a irmã, o ouvinte, continue firme aí no seu propósito de caminhar conosco nesta jornada pela Bíblia Sagrada. Amém? Então aguardo você amanhã para prosseguirmos lendo o capítulo de número 2 aqui de 1 Reis. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui